Sim. Não, a Estação Liberdade surgiu em 1889, então 30 anos agora em 2019, como um selo literário, de certa forma de alto padrão, literatura de ponta, do grupo Ática Scipione. Eles decidiram na época bancar aquela experiência que foi feita em outros países antes e Clube do Livro, Clube de Leitura, que de certa forma está ressurgindo agora no Brasil. Então chamava Clube do Livro e a partir de um certo momento, com os anos de hiperinflação, livro por assinatura não funcionava mais, as contas não fechavam e o grupo decidiu fechar o selo de venda por assinatura, portanto Clube do Livro, e o encarregado desse selo, na época o Shiro Takahashi, em concordância com o grupo Ática Scipione, decidiu transformar o Clube do Livro em editora independente. Aí teve uma negociação entre o Giro e alguns sócios e de um lado e de outro lado a Ática Scipione, para desmembrar, para desvincular a Estação Liberdade, aí já como nome, como razão social, Estação Liberdade, porque antigamente era um nome, era uma marca fantasia do grupo, do Clube do Livro. O Clube do Livro começou a publicar alguns livros sob o selo Estação Liberdade, ainda dentro do grupo Ática Scipione, do qual o Clube do Livro fazia parte. Isso terminou em 1990. A partir desse ano, a Estação Liberdade já passou a ser uma editora desvinculada do grupo e fazendo sua própria linha editorial, com uma janela aberta para o bairro da Liberdade, para a comunidade nipônica de São Paulo, do Brasil, com livros de autores niseis, de autores da comunidade japonesa, e também, de certa forma, no início, não de autores japoneses, mas de autores tendo a ver com o Japão. Por exemplo, tinha o Manual da Imigração Japonesa, um manual para quem queria se instalar no Japão, para facilitar a vida deles. Ou então, um livro que chamava O Sequestro Diplomata, quando houve o sequestro do cônsul japonês em São Paulo, pela resistência na época à ditadura. Então isso criou uma fama de uma editora voltada à comunidade japonesa, comunidade nipônica, e ao mesmo tempo, claro, a editora, até porque a Ática na época estava na Liberdade, estava localizada na Liberdade, então essas raízes étnicas e ao mesmo tempo literárias, de espaço geográfico na cidade, espaço urbano com a Liberdade, fizeram parte da constituição da editora. Já estava na Liberdade e aí a editora na época achou por bem deixar funcionando essa dupla leitura do nome da empresa. A noção de liberdade, porque era o fim da ditadura militar, estava terminando, a ditadura militar, terminou tecnicamente em 85, 86, mas ainda tinha a questão da liberdade em pauta, e ao mesmo tempo a Liberdade, o bairro da Liberdade em São Paulo. Então essa dupla leitura é um negócio que a gente preservou, que a gente quis manter. Desde 98 não estamos mais na Liberdade, estamos agora na Barra Funda, mas temos muita ligação com a Liberdade ainda. A gente mantém, de certa forma, até um pouco por saudosismo, que eu pessoalmente gostava muito de trabalhar na Liberdade, esse vínculo com o bairro, através de algumas livrarias onde temos nossos livros, principalmente nossa linha japonesa, e também a vinculação bancária, a vinculação com os fornecedores, e o bairro da Liberdade de forma mais ampla. Tem uma livraria na Liberdade que só vendia livros japoneses. A partir de um certo momento, o ano passado, a gente conseguiu desenvolver um vínculo com eles e eles venderem livros japoneses em português, e está funcionando muito bem. Eles acreditaram na coisa, nós fizemos várias tentativas nesse sentido,
um dos nossos best-sellers, o Musashi, que entrou para a história da editora, né, como sendo o nosso livro mais vendido até hoje. Algumas pequenas lojas ou lojas de coisas japonesas, a Liberdade, sempre venderam o Musashi, esse livro em particular, mas não outros livros de nossa linha. E nessa livraria Sols, na Praça da Liberdade, sim, agora a gente está vendendo todo o nosso catálogo nipônico. O Giro, tendo origem japonesa, teve uma certa facilidade também de penetração na comunidade japonesa. Para mim isso foi um pouco mais difícil, eu sou editor desde 93, mas a gente aprende, né, como tudo na vida, e hoje em dia, mesmo com os editores japoneses ou com agentes literários do Japão, eu aprendi a conviver com eles, a fazer um trabalho com eles e hoje funciona super bem. Então isso a gente realmente preserva como nicho nosso da Estação Liberdade, essa janela aberta para o Japão em particular. O que se acentuou também devido a uma viagem que eu fiz a convite do governo japonês da Fundação Japão em 2005, em que foi uma enorme descoberta, né? Tóquio, para mim, é o máximo em termos de congregação urbana, é uma coisa impressionante, mexeu comigo de todas as formas e, claro, eles tiveram a gentileza de convidar os editores que trabalhavam na época com literatura japonesa, em particular o Murakami, foi um seminário Murakami, convidar em maio para podermos assistir a floração das cerejeiras como se deve, né? Então foi maravilhoso em todos os aspectos. A gente teve um retiro literário para discussão, para seminários num lago perto, numa estância num lago perto de Tóquio, com vista direta do meu quarto eu via o Monte Fuji. Isso foi memorável também. E aí, a partir daí, também criei laços um pouco mais diretos, pessoais, com alguns editores japoneses, com alguns agentes japoneses e, pouco a pouco, também alguns ou algumas autores ou autoras japonesas. Isso é o máximo, de certa forma, do trabalho de um editor, quer dizer, poder conhecer os seus autores estrangeiros, que a gente nem sempre consegue, mas eu invisto bastante nisso, eu faço questão, eu gosto de conhecer quem eu publico, fica uma coisa um pouquinho mais orgânica também do ponto de vista editorial. Vamos falar primeiro das dificuldades, depois a gente passa para as delícias. Você me lembra de falar das delícias depois, porque se eu entrar nas dificuldades é capaz de não sobrar muita coisa. Não, mas é difícil, de forma geral é difícil quando você tem uma linha editorial como a Estação Liberdade tem, bastante ambiciosa no sentido de descartar literaturas fáceis. A gente não faz autoajuda, a gente não faz esses infantos juvenis fáceis de ler, não que eu seja contra, mas não é nosso nicho de mercado. Eu pessoalmente não tenho acompanhado muito essa cena. O que eu conheço bem, inclusive de antes de ser editor, é a literatura adulta, em grande parte com acesso a algumas línguas. Se acaba conseguindo ler no original, e isso para transportar, para traduzir, para verificar traduções é fundamental. Acho que o editor tem que ter uma noção, ele tem que poder orientar os tradutores de certa forma. Alguns não precisam, mas outros precisam de uma orientação, até para poder transmitir o que um autor deseja numa obra, né? Outro dia eu estava discutindo com minha equipe, nós tivemos duas traduções de duas obras muito diferentes entre si, mas que na versão em português você não conseguia perceber que uma autora era uma jovem de 37 anos e a outra era uma senhora estabelecida já de 67. Quando você pega a tradução, você não tem a impressão de estar lendo uma pessoa tão diferente de outra. Isso é uma dificuldade que tradutores têm.
Tem tradutores que conseguem lidar com isso de forma maravilhosa, em alguns outros casos eles têm mais dificuldade mesmo. É uma questão, aí você entra também em questões de teoria da tradução, de o que você tem que fazer numa tradução, até que ponto você pode avançar, e isso, já que a gente está falando de dificuldades, para mim é uma grande dificuldade, administrar as traduções. Como nós somos uma editora que traduz muito, 85% aproximadamente de nossos títulos são traduzidos, acho que é uma das maiores proporções no Brasil, e isso por especialização minha, porque eu era tradutor antes de ser editor. Você acaba trazendo um pouquinho da tua bagagem para isso. Se a gente traduz muito, é que eu me sinto confortável com traduções. Não é que eu não goste de literatura brasileira, ou que eu acho que seja mais nobre traduzir do que fazer nacional. Não é isso. É que eu acabei me especializando nisso. Eu tenho acesso a algumas línguas, isso é importante, e tenho acesso hoje a editores lá fora que já vão adiantar um pouquinho a programação deles, então a gente consegue pegar na fonte livros que às vezes não saíram lá ainda, né? Tem um autor nosso importante, o Atik Raimi. Eu já tinha negociado o próximo livro dele, Os Carregadores de Água, antes de sair na França. Isso você consegue fazer depois de ter um certo relacionamento, de você conhecer o autor, como nesse caso também. Já fizemos, Os Carregadores de Água vai ser o sexto livro dele. Então você já tem toda uma vivência e um modo de operar com a editora, com o autor, com os agentes do autor, enfim, isso funciona bastante bem. E nesse caso também é fácil, porque o autor, o Atik Raimi, adora o Brasil, já veio 5 vezes ao Brasil, seja como cineasta, seja como escritor. Isso ajuda também, porque uma coisa carrega a outra. Então ele, como cineasta, filma também às vezes, em 2 casos, as próprias obras dele, né? Terra e Cinzas e Sangue e Sabor, são filmes que ele fez ele mesmo a partir de obras dele, tá? Mas voltando à questão das dificuldades, a questão da tradução me toma muito tempo. A gente, de certa forma, ajuda a formar tradutores. A gente faz questão, eu discuto muito com os tradutores, tem tradutores que são maravilhosos. Ontem eu recebi um e-mail da Denise Botman com algumas observações sobre a última tradução que ela fez para a gente, do Sam Shepard, dizendo: olha, por favor, não fiquem trocando isso por isto, porque se eu escolhi isso, é porque eu escolhi isso e não isto. Se eu quisesse isto, eu teria colocado. Os preparadores de texto muitas vezes têm essa dificuldade de entender ou de balizar e reconhecer quando o tradutor precisa de um pouco de assistência ou não. Aí a gente fica numa situação um pouco difícil quando isso acontece, quando o tradutor sabe mais do que o preparador. E aí fica incongruente, quer dizer, como é que um preparador vai corrigir uma tradução que muitas vezes é perfeita? Então que ele não faça nada, é melhor, ele não precisa mostrar serviço, ele não ganha por correções feitas, ele ganha pelo conjunto do trabalho dele, né? Então isso às vezes é difícil de dosar. Eu já tive alguns arranca-rabos com preparadores ou com revisores de texto por mexerem de forma um pouco indevida em traduções onde não seria necessário. A gente falou um pouquinho das dificuldades em termos editoriais, quer dizer, lidar com as traduções, preparação de texto, são fundamentais, são o arcabouço de nosso trabalho, né? Uma editora que se preza como editora de literatura estrangeira, a gente realmente cuida para que as traduções sejam tão pouco falhas quanto possível, né? Porque uma tradução perfeita acontece, mas é raro acontecer. Sempre tem alguma coisa a dosar, a verificar, a corrigir. E aí eu estava dizendo que a gente
faz questão de aprimorar, de auxiliar, de ajudar os tradutores a se aperfeiçoarem. Muitas vezes eles ganham bolsas, quem traduz do alemão tem algumas bolsas que pode ir atrás, seminários de tradução na Suíça, na Alemanha. Os que traduzem do francês também têm alguns programas muito bons na França. Em Arles tem uma casa de traduções que recebe um grande número de tradutores todo ano. Nós tivemos tradutores que foram para lá, do alemão também. Recentemente o Peter Rissati, um tradutor nosso de vários livros, foi para lá, para a Suíça. Tem um outro recentemente que foi para a Alemanha. Então isso para nós é importante, que os tradutores consigam se aprimorar, eles consigam se colocar em contato, em confronto, de certa forma, confronto positivo com outros tradutores, para ver em que soluções se dá para, às vezes, o mesmo livro, ou casos parecidos. Na questão das traduções tem assuntos que sempre voltam. Se a gente traduz, sei lá, quando você está traduzindo do alemão, você traduz Straße por rua, ou você deixa Straße porque é palavra única, eles emendam com a própria palavra, o nome da rua fica embutido no nome do logradouro, você não consegue separar. Então, vai traduzir, então se você traduz rua, não sei das quantas, só que em alemão já vai ter a não sei que Straße, então como é que você faz? Não pode repetir, mas aí para quem não fala alemão o cara não vai entender. Então tem coisas que sempre são difíceis de resolver, e caso a caso, e no japonês então tem uma série enorme de questões que a gente precisa resolver. Como a gente já traduziu mais de 50 livros japoneses, a gente começa a ter uma certa vivência disso, um certo histórico que a gente tenta passar mediante um manualzinho para os tradutores. Agora tem outra dificuldade, que é a do mercado.